Tá, então vamos começar aqui, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Isso. Ok. Então, vamos dar continuidade aqui ao que nós estamos fazendo, né? Alguma pergunta, alguma dúvida que queria tirar antes do início da aula? Bom, ontem nós terminamos a aula falando brevemente sobre conjuntos certificáveis, né? Nós começamos a aula ontem estendendo o conceito de integrais para conjuntos limitados arbitrários, que não sejam necessariamente retângulos, né? E então, a partir disso, definimos o que era um conjunto retificável, é um conjunto simplesmente limitado, cuja função 1 é integrável sobre S, né? Lembrando que a gente definiu que uma função integrável sobre um conjunto limitado qualquer, estendendo a função como sendo zero fora do conjunto, como a função, como o conjunto é limitado, então vai existir algum retângulo contendo esse conjunto S, né? Por sua vez, você integra essa função 1 de S. Então, se por acaso essa integral existe, né? Então a gente diz que o conjunto é retificável, certo? Então, pelo que nós vimos nas aulas passadas, a gente conseguiu mostrar que um conjunto é retificável se somente se, e ele é limitado por definição, né? Por definição aqui. E também, e além disso, a fronteira tem medida nula. É um se somente se aí, né? Esse fato que a fronteira tem medida nula, né? Porque quando você estende a função constante 1 como sendo zero fora da fronteira, fora do conjunto, então a fronteira vai ser exatamente o conjunto dos pontos de descontinuidade dessa função estendida, certo? Então a gente tem esse critério, né? Que o conjunto será retificável se somente se ele, um conjunto limitado é retificável se somente se ele tem fronteira de medida nula. Aí eu comentei, então, que conjuntos não retificáveis é uma coisa bem caótica. Mais à frente eu vou mostrar um exemplo de um conjunto aberto que não é retificável, que foge um pouco da nossa intuição, né? A princípio, né, você pensa, né, se o conjunto é limitado e tem um volume, né, então ele é um aberto satisfaz essa propriedade, né? Só que não é bem assim. Existem abertos e fechados que não são retificáveis, que você não tem como calcular o volume desses conjuntos, né? Essa noção de conjunto retificável é uma noção para esse tipo de integral, né? Porque você pode definir uma coisa mais geral, né? Essa integral que a gente está estudando é a integral de Riemann, mas existem integrais mais gerais, que é quando você trabalha com medidas, né? Mas aí você só vê isso no curso específico de medida de integração, que é um curso de mestrado também, certo? Quando você vê a integral Lebesgue, é um pouco diferente da integral de Riemann, né? Mas aqui a gente está trabalhando somente com a integral de Riemann, que é exatamente essa que nós definimos. Bom, então, na aula de hoje, vamos provar que propriedades de conjuntos retificáveis, né? É claro que, por definição, um conjunto retificável, o volume é maior ou igual que zero, né? É maior ou igual que zero devido à própria definição, né? Você está integrando uma função não negativa. Então, você integra aqui uma função não negativa, o resultado, claro, vai ser um número não negativo, né? Não negativo. Tem a propriedade da monotonicidade, que se dois conjuntos são retificáveis e um está contido no outro, né?
o subconjunto menor tem um volume menor, né? Isso aí é intuitivo, que tem que valer isso, né? Porque se nós temos um conjunto S2 aqui, S2 e um outro conjunto lá dentro, então, intuitivamente, a nossa intuição nos leva a crer que o volume do conjunto que está lá dentro tem que ser menor ou igual que o volume que o contém, né? Então, se tem essa propriedade de monotonicidade. E essa propriedade é consequência das propriedades integrais que nós vimos, né? Nós vimos que a integral sobre S1 tem que ser menor ou igual que a integral sobre S2. Se dois conjuntos são retificáveis, sua união e sua interseção também são retificáveis, e vale essa identidade aqui, chamada propriedade da aditividade. O volume da união é igual ao volume de cada um deles separadamente, né? Aí você pensa, então eu estou calculando aqui o volume da interseção, estou somando duas vezes, né? Um que vem daqui e outra parte que vem daqui. Então eu tenho que tirar essa interseção, né? Que está duplicada. Então o volume da união satisfaz essa propriedade que vem novamente da propriedade de integrais, né? Que nós vimos na aula passada, né? Cadê? Tem um lugar, né? Está no enunciado aqui. Muita coisa vai vir desse teorema aqui, né? Então, esse último resultado vem dessa propriedade de integração, né? É só você colocar no lugar de f a função 1, né? S aqui é a união. Se S é um conjunto retificável, então volume é zero, se somente se S tem medida nula. Então, um volume de um conjunto retificável é zero, se somente se ele tem medida nula. Então, note que o conjunto não precisa não precisa ser vazio para ter volume zero, né? Basta que ele tenha medida nula. Então, um conjunto de medida nula retificável, o volume dele é zero, né? O volume dele é zero. Se um conjunto é retificável, então, seu interior é retificável, e o volume do conjunto é igual ao volume do interior. Isso aqui vem da propriedade que nós mostramos na aula passada, né? Que se a integral sobre S existe, a integral sobre o interior vai existir e vai ser integral sobre S. Também foi uma propriedade que nós vimos na aula passada. O item F, se S é retificável, quando eu falo retificável, pense, né? Esse conjunto possui um volume. É possível calcular o volume desse conjunto, né? Se S é retificável, você tem uma função contínua limitada, então a função é integrável. Uma propriedade importante, né, que garante que uma função é integrável, né? A função contínua, limitada, e o conjunto é retificável. Né? O domínio retificável e função contínua limitada implica que a função é integrável. Porque, novamente, né, nós não estamos integrando aqui sobre um retângulo para você poder usar o critério de integrabilidade que uma função é integrável se somente se o conjunto de descontinuidade tem medida nula. Nesse caso, você não pode aplicar esse critério porque o conjunto S não é necessariamente um retângulo, né? Caso contrário, seria imediato, né? Uma função contínua, conjunto de descontinuidade é vazio, né? Consequentemente é integrável. Tá? Mas tem que estar atento que isso não é imediato se o conjunto S não é um retângulo. Verificar aqui, no caso, uma condição extra que o domínio tem que ser retificado. Aqui a observação que eu já falei, né? Existem conjuntos abertos e fechados que não são retificáveis, certo? Eu vou exibir um aberto que não é retificável na frente. Um aberto na reta, de fato, no intervalo 0,1. Aqui eu acabei nem colocando a demonstração, o livro também não, eu acho que não coloca,
porque é uma consequência do que nós já vimos antes, esse teorema, né? O item A é simplesmente porque você está integrando uma função não negativa, né? A função constante igual a 1 no conjunto e 0 fora do conjunto S, né? Essa segunda, o item B, segue a propriedade da monotonicidade da integral, né? Essa você substituir aqui no lugar de f a função constante em 1, então você vai ter essa desigualdade aqui, né? Que vira o volume, e aqui vira o volume também, né? Então, de imediato, você tem a monotonicidade. Essa aqui, o item C, novamente, é do item D, desse teorema, né? Essa igualdade das integrais. O item C aqui, né? O item D é esse retificável se somente se o volume tem medida nula, é pelo que nós já vimos antes, porque S retificável significa dizer que você está integrando a função 1 de S, que é maior ou igual que zero, né? Que é maior ou igual que zero. Que é maior ou igual que zero. E se o conjunto tem medida nula, então ele é fronteira, a fronteira dele é ele próprio. Porque se um conjunto aberto não pode possuir medida nula, né? Porque um conjunto aberto possui um retângulo lá dentro, e nós já vimos que um retângulo não possui medida nula. Então, um conjunto de medida nula tem interior vazio, né? Um conjunto de interior vazio significa dizer que ele é fronteira dele mesmo, certo? Então, pelo resultado que nós vimos aí antes, né, que a integral aqui de uma função não negativa é zero, se somente se a função é zero, exceto em um conjunto de medida nula. Né? Então, essa integral aqui vai ser a integral aqui dessa função 1 de s vai ser zero, se somente se o conjunto dos pontos onde ela é diferente de zero tem medida nula, mas ela é diferente de zero exatamente no conjunto S, né? Então, S tem medida nula. Então, usando alguns dos resultados, não está necessariamente aqui, está um pouco mais para cima, mas eu não quero procurar agora, não. Eu acho que foi até na aula anterior que a gente provou isso aí, né? Tá, então, você tem essa propriedade D. É só ver de onde sai essa propriedade, né? É quase que imediato. Se S é retificável, então o interior de S é retificável. Novamente, aparece acho que aqui mais para baixo o resultado. Cadê? Aqui, né? Nós provamos isso aqui, né? Se f é integrável sobre S, então f é integrável sobre o interior de S. É exatamente esse fato aqui, né? A função 1 de S é integrável sobre S, então a função constante 1 vai ser integrável sobre S, então vai ser integrável sobre o interior de S, e além disso vai valer a igualdade, né? É o que diz aqui, certo? Aliás, aqui. Só um minuto, tá? Volto já já. Pronto, voltei. Foi mais rápido que eu pensei. Tá? Então, essa propriedade aqui, cadê? Que S retificável, interior é retificável e o volume é o mesmo, ou seja, é, você tem que S e seu interior possui o mesmo volume. Você está desprezando algo de medida nula, certo? Então, você despreza algo de medida nula, né? O volume desse algo de medida nula é zero, consequentemente, você fica com o mesmo volume, né? Que é consequência desse teorema aqui, substituindo f por 1, pela função constante 1. O item D, S é retificável, implica que IF contínua limitada, F é integrável. Aí deve ter algum resultado aqui que garante esse resultado aqui. Cadê?
S retificável e F contínua limitada, então F é integrável. Então, por que vai valer isso aí, né? Algum resultado por aqui, deixa eu ver se eu acho agora. Aqui, né? Esse teorema aqui. A gente quer saber o quê? Se F é retificável e F contínua limitada, então F é integrável. Né? Então, para você saber se F é integrável, você precisa saber se o conjunto dos pontos de descontinuidade dessa função, da estendida, né? Da função, aliás, isso, da função estendida, quer saber se possui medida nula, né? Se possui medida nula. Mas, no caso, se S é retificável, então a fronteira de S, pelo que nós já vimos aí, né, tem medida nula. O conjunto retificável, a fronteira do conjunto tem medida nula. E, no caso, os possíveis pontos de continuidade dessa função aqui está dentro da fronteira do conjunto, né, que é desse resultado aqui, né? Uma função contínua limitada, definindo um conjunto limitado, né? Então, o conjunto onde esse limite aqui é diferente de zero tem medida nula. Aliás, o conjunto dos pontos de continuidade da função estão dentro da fronteira. Pode ser toda a fronteira ou não importa. Mas o que importa é que o conjunto dos pontos de continuidade da função vai estar contido na fronteira aqui. E a fronteira de um conjunto retificável possui medida nula. Né? Foi o finalzinho da aula passada, né? Finalzinho da aula passada. Se um conjunto é retificável, então sua fronteira tem medida nula. Então, os pontos de continuidade dessa função aqui está contido na fronteira de S. S retificável implica que sua fronteira tem medida nula. Consequentemente, essa função f de S é integrável sobre um retângulo que contém S. Por definição, a função f é integrável sobre S. Tá? Então, essas propriedades seguem direto dos resultados que nós já provamos aí anteriormente. E algumas delas seguem da intuição, que tem que ser isso aí mesmo, né? Como as 3 primeiras propriedades aí, né? Tudo bem? Tá claro aí? Qualquer dúvida, só perguntar. Qualquer pergunta, só fazer aí. Bom, aqui é o exemplo que eu estava falando, né? De um conjunto aberto que não é retificável. Conjunto aberto que não é retificável. A intuição, como eu falei, né? Se você pensa um conjunto retificável como um volume, então, se eu tenho um conjunto aberto, a princípio, seria possível calcular um volume desse conjunto. Mas, no entanto, isso não é verdade. Como é o caso desse exemplo aqui. O que a gente vai fazer, né? Você sabe que o conjunto dos números racionais, é inumerável. Aí você pega aqueles racionais que estão dentro do intervalo 0, 1 e você lista esses racionais, né? Você sabe que é inumerável, então você pode dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e por aí vai. E vamos fixar um número entre 0 e 1. Maior que 0, menor que 1. Número A. E para cada racional aqui dessa lista, cada um deles, né, o QI, ele pertence ao intervalo aberto, o QI pertence ao intervalo aberto 0, 1. Né, para todo I natural. Então, o que a gente faz? Para cada racional dentro do intervalo 0, 1, você sabe que esse intervalo aqui é aberto, então eu consigo um intervalo aberto contendo QI contido no intervalo 0, 1. Pode ser, a princípio, pode ser o próprio intervalo 0, 1, tá? Mas eu vou tomar esse aberto que contém
o racional QI contém 0,1 de tal forma que ele tenha comprimento estritamente menor que A sobre 2i. Tá? Então, para cada racional dessa lista, eu vou considerar um intervalo aberto, contido no intervalo aberto 0,1, de comprimento estritamente menor que A sobre 2i. Você poderia tomar, por exemplo, QI menos A sobre 2i, 2i mais 1, QI mais A sobre 2i mais 1, né? Poderia tomar esse intervalo aqui, se você garantir que esse intervalo está aqui dentro, né? Se você garantir que esse intervalo aqui está no intervalo 0,1, você pode tomar A e BI como sendo esse intervalo. Alguém perguntou aqui, deixa eu ver o que foi. Tiago, professor, esse QI seria... O que seria esse QI? Então, o QI é o conjunto dos racionais no intervalo 0,1, certo? E esse conjunto aqui é o conjunto Q, interseção, intervalo 0,1. Você sabe que é enumerável, então você toma você pode listar esse conjunto aqui, né? Você pode dizer quem é o Q1, quem é o Q2, quem é o Q3, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, certo? Isso aqui é do fato que os racionais é um conjunto enumerável, né? Então, qualquer subconjunto é um conjunto enumerável. Tá? Então, aí para cada um desses caras aqui, para cada um elemento aqui na lista, eu tomo um intervalo aí BI contendo 0,1, contendo QI, que tem comprimento estritamente menor que A sobre 2i. A princípio, eu poderia tomar esse intervalo aqui, né? É o intervalo centrado em QI com raio A sobre 2i. A sobre 2i. Para garantir que vai ser menor que 2i, né? Você pode tomar aqui I mais 2, né? Pode tomar I mais 2. Então, você sabe que esse cara aqui, ele tem comprimento menor que A sobre 2i, mas você não sabe se ele está aqui, né? Se ele está aqui dentro. Então, o que é que você faz? Você diminui esse intervalo aqui, ainda centrado em QI, de tal forma que ele passa a ficar aqui, né? Ou seja, você toma um cara suficientemente pequeno aqui, ó, aqui, para que ele esteja contido aqui, certo? Você sabe que o intervalo aberto, 0,1, né, é um conjunto aberto. Então, existe um conjunto aberto, centrado em QI, contínuo no intervalo 0,1. Você pode tomar esse conjunto tão pequeno quanto você queira, né? Aí você toma de tal forma que o comprimento desse intervalo, que contém QI, seja estritamente menor que A sobre 2i. Tá? Então, você tem uma coleção inumerável de intervalos abertos, né? Intervalo A1, B1, unido com o intervalo A2, B2. Aí, então, você define esse conjunto A. O intervalo aberto A1, B1, unido com o intervalo aberto A2, B2, né? Então, a notação aqui, né, de união, é a união de todos os intervalos AI, BI, com I variando de 1 a infinito, né? Porque você sabe que o conjunto dos racionais é infinito, em qualquer subconjunto, né? Qualquer intervalo aberto. Esse conjunto aqui é infinito, né? Infinito. Infinito. Tá? Então, esse cara aqui é a união arbitrária de aberto. Então, ele é aberto. Então, esse cara aqui, ele é união arbitrária de aberto, união numerável, né? De aberto, mas só que a união arbitrária de aberto continua sendo aberto. E a afirmação aqui é que esse conjunto não é retificável. Esse conjunto não é retificável. Aí lembra, né? Para a gente mostrar um conjunto é retificável se somente se a fronteira tem medida nula, né?
Então, uma forma equivalente de você dizer que um conjunto não é retificável é dizer que a fronteira do conjunto não possui medida nula. Tá? Então, aqui é um exemplo de um conjunto aberto da reta que não é retificável, que não possui um volume. Cada intervalo aqui, você pode calcular o volume separadamente, né? O volume dele é o comprimento, né? Nesse caso aqui, volume passa a ser um comprimento. Mas você não tem como calcular o volume da união arbitrária aqui. Você poderia pensar que é, o volume aí, né, seria a soma dos comprimentos, né? Só que tem um pequeno detalhe, né? Esses intervalos aqui não são necessariamente disjuntos. E, em geral, não vai ser disjunto, né? Porque dentro de um intervalo aqui, dentro de um intervalo aberto qualquer, vai existir um elemento daqui, né? Então, esses intervalos aqui, eles vão se sobrepor um sobre o outro, certo? Eles vão se sobrepor aí, né? Então, o volume não é, nem poderia ser, porque o conjunto não é retificável, né? O comprimento, a soma dos comprimentos, né? Tá? Então, isso aí serve para mostrar que um conjunto retificável é muito mais delicado você trabalhar com essa noção, porque não é simplesmente um volume no sentido que você conhece, né? Não é bem um comprimento no sentido que você conhece, né? Tá? Então, como é que a gente mostra que esse conjunto não é retificável, né? Bom, a gente supõe que o volume seja retificável e achamos uma contradição, né? Então, se o conjunto é retificável, pelo resultado aqui da última aula, no finalzinho da aula, né? Então, sua fronteira tem medida nula. Então, se o conjunto é retificável, sua fronteira tem medida nula. E toma, então, epsilon igual a 1 mais A. Como a gente tomou o A entre 0 e 1, epsilon é positivo. O epsilon aí, esse epsilon 1 mais A é positivo, né? Como o conjunto tem medida nula, então, por definição de conjunto de medida nula, eu consigo uma cobertura por retângulos. Retângulos na reta agora são simplesmente intervalos, né? Eu consigo uma cobertura enumerável por intervalos abertos, né? A gente mostrou que a definição de medida nula você pode tomar retângulos abertos ou fechados. Aqui estamos escolhendo abertos. Estamos escolhendo aqui abertos, né? Então, se a fronteira de A tem medida nula, eu consigo essa cobertura enumerável por abertos, intervalos abertos, cuja soma dos comprimentos é menor que esse número epsilon aqui. Definição de conjuntos de medida nula, né? Definição de conjunto de medida nula. Se um conjunto de medida nula, eu consigo uma cobertura enumerável por retângulos, intervalos abertos, cuja soma dos comprimentos é menor do que epsilon. Tá? Agora, por definição, o QI está aqui, ó, o Q1 está aqui, o Q2 está aqui, em geral o QI vai estar aqui. Então, automaticamente, você tem que o QI pertence a A para todo I. Então, o QI pertence a A para todo I. O QI, ele pertence a esse conjunto, né? A união de todos os QIs é esse conjunto. Então, nós temos que os racionais dentro do intervalo 0,1 ele é um conjunto que está contido no conjunto A. Esse conjunto A que é a união desses abertos aqui. Só que o A, você tomou cada um aberto desse aqui, né? Você tomou de tal forma que ele está contido no intervalo aberto. Então, a união de todos vai continuar contido no intervalo aberto aqui. Então, o conjunto A é um subconjunto do intervalo fechado, 0,1. Né? O conjunto A é um subconjunto do intervalo aberto 0,1, né? Mas você pode tomar fechado que dá no mesmo, né? Porque o aberto está contido aqui no fechado, né? Consequentemente, quando você passa o fecho, né? Então, você pode fazer um passo intermediário aqui, né? Você tem que o intervalo 0,1 é igual ao fecho desse conjunto aqui, porque os racionais é denso, em qualquer intervalo aberto. Então, o fecho desse conjunto é um intervalo fechado.
Só que como esse conjunto aqui está contido em A, o seu fecho vai estar contido no fecho de A. Que, por sua vez, como A está contido nesse conjunto fechado aqui, então, ele vai estar contido em 0,1. Então, consequentemente, essa cadeia de inclusões implica que o fecho de A é todo o intervalo fechado 0,1. Só que o intervalo fechado, como o A é aberto, o fecho desse conjunto é o conjunto A união à sua fronteira. Então, isso aqui é uma igualdade que vale para todo aberto. O fecho de um conjunto aberto é o conjunto A unido com sua fronteira. Então, o que falta para um conjunto aberto ser fechado são os pontos da fronteira. Então, o fecho de A é A unido com sua fronteira. E então a gente observa o seguinte, que quem é a coleção I aqui? A coleção I é uma cobertura enumerável da fronteira de A, né? Da fronteira de A, que por hipótese tem medida nula. Então, a soma do comprimento de cada esse intervalo aqui é menor que epsilon. E esse cara aqui, ó, é uma cobertura de A. De fato, a união dá todo A, né? Então, nós temos isso aqui, que a fronteira de A é uma cobertura, possui como cobertura esses elementos aqui, ou seja, a fronteira de A está contida na união dos intervalos I's, enquanto que o conjunto A ele é exatamente igual à união dos intervalos AI, BI. Consequentemente, se eu faço a união da fronteira de A com A, ele vai estar contido na união desse cara com esse cara aqui, né? Então, eu obtenho que essa união aqui de conjuntos abertos é uma cobertura aberta do intervalo fechado, porque A unido com a fronteira é um intervalo fechado, né? Esse cara aqui é uma cobertura da fronteira e esse cara aqui é uma cobertura de A. Então, essa união é uma cobertura aberta do intervalo fechado. Só que o intervalo fechado é um conjunto compacto. Então, eu consigo extrair uma subcobertura finita, definição de compacto, né? Qualquer cobertura aberta de compacto admite uma subcobertura finita. Então, eu extraio um número finito de intervalos daqui, o número finito de intervalos daqui, obtenho essa cobertura que eu estou chamando de A, né? Do conjunto 0,1. Então, 0,1 é coberto por um número finito de elementos aqui, dessa cobertura aqui. Ok? Porque o intervalo fechado 0,1 é compacto. Bom, só que o que a gente obtém aqui, né? Qual é a soma dos comprimentos desses intervalos aqui? Bom, se você soma os comprimentos desses intervalos aqui, você obtém que essa soma aqui é menor ou igual que essa soma, porque essa soma aqui é menor que epsilon, só que essa soma aqui vai até infinito, né? E aqui eu estou pegando só uma parte. Né? Então, se você está somando uma quantidade de números não negativos, você soma só uma parte, o resultado vai ser menor ou igual, né? Vai ser menor ou igual. Então, você tem que... Essa soma finita é menor ou igual que essa soma infinita. Só que essa soma infinita, né? Você tomou essa cobertura de tal forma que a soma dos volumes dos comprimentos seja menor que epsilon. Consequentemente, essa soma infinita aqui, ó, é estritamente menor que epsilon. É estritamente menor que epsilon. Então, a soma dos comprimentos desses intervalos é menor que epsilon. E quanto a esse aqui? Da mesma forma, você está somando somente o número finito de intervalos aqui. É igualdade, tá? Você está somando um número finito de comprimentos e ele vai ser menor ou igual que a soma do número infinito. Do número infinito. Só que você tomou esses intervalos abertos, A e BI, de tal forma que o comprimento seja estritamente menor que A sobre 2i. Então, a diferença BI menos AI é menor que A sobre 2i. Então,
isso aqui é menor que essa soma aqui. Só que essa soma é igual a soma dos termos de uma PG, né, infinita. Razão entre 0 e 1. Consequentemente, a soma do comprimento dos intervalos desse e desse aqui vai ser menor que J1 mais J2, né? J1 é menor que A, J2 é menor que epsilon. Só que você tomou o epsilon como sendo 1 menos A. O epsilon tomamos como sendo 1 menos A. Consequentemente, a soma de J1 mais J2 é menor que 1. O que é uma contradição. Por quê? Porque o intervalo fechado 0,1 tem comprimento 1 e ele está contido nessa soma aqui, nessa união aqui. Isso aqui está nos dizendo que a soma do comprimento de cada um desses intervalos é estritamente menor que 1. Mas ele contém o intervalo 0,1 que já tem comprimento 1, né? Então, você teria que o comprimento desse intervalo é menor ou igual que o comprimento desse intervalo, que é menor que 1. Que é absurdo, né? O que é um absurdo. Você estaria encontrando que o comprimento do intervalo fechado 0,1 seria menor que 1. O que não é verdade. É exatamente 1. E de onde vem a contradição? A contradição vem em supor que o conjunto é retificável, que a fronteira do conjunto A tem medida nula. Tá? Então, aqui é um exemplo que mostra que um conjunto ser retificável é uma coisa bem caótica, né? Uma coisa bem estranha. Você trabalhar com conjuntos não retificáveis, pode acontecer coisas absurdas, como é o caso que eu comentei ontem, né, no teorema de Banach-Tarski, que você pode quebrar um objeto em um número finito de elementos, e isso matematicamente, claro, né, matematicamente falando. Você pode quebrar uma bola em um número finito de elementos, aí esse número finito, né, você tem um quebra-cabeça ali, né? Pode ser que você monte esse quebra-cabeça e você obtenha duas bolas exatamente iguais. Pode ser que você obtenha um conjunto maior, né? Inicialmente, pode ser que você tenha uma bola pequenininha, aí você quebra aí o número 1 milhão de pedaços, né? Você pode remontar esse 1 milhão de pedaços para obter uma bola maior aqui, né? Você pode obter duas bolas maiores, né? Isso porque esses pedaços que você está quebrando, eles serão não retificáveis. Eles serão não retificáveis. Tá? É esse conteúdo do teorema de Banach-Tarski que garante que você pode fazer isso. Tá? Um conjunto que tenha... De fato, ele mostra muito mais que isso. Né? Ele mostra que você pode fazer isso para qualquer conjunto que tenha interior não vazio. Tá? É uma coisa que foge da nossa intuição. Mas justamente porque esses pedaços que ele quebra, esse conjunto com interior não vazio, ele é não retificável. Você trabalhar com conjuntos não retificáveis é uma coisa não trivial. Ele foge totalmente da intuição. Ok? Ok. Dúvidas, perguntas? Então, conjunto retificável, a princípio, não tem nada a ver com conjunto aberto e com conjunto fechado. É uma classe de conjuntos totalmente diferente, né? A princípio, a coleção desses conjuntos não tem nada a ver com a coleção dos abertos e com a coleção dos fechados. Formam uma outra classe de conjuntos. Tá. Uma coisa que vocês trabalharam lá em cálculo 3, né, que a gente trabalha em cálculo 3, é calcular volumes de regiões limitadas por duas superfícies, por exemplo, né? Aí você meio que integra como como o teorema de Fubini, né? Só que a integração já não vai ser mais constantes, né? Serão funções, onde essas funções meio que te dão essas superfícies onde a região está limitada, né?
Então, para fazer isso, para a gente chegar nesse conceito, a gente precisa falar de região simples. O que é uma região simples, né? Bom, você toma um compacto aqui, irretificável, contido em Rn-1, considera duas funções contínuas, uma abaixo da outra, φ de x menor ou igual a π de x, e então a gente define esse conjunto S como sendo os pontos de Rn, de tal maneira que x esteja em C, no compacto, e T esteja entre as duas funções. Seria basicamente a região limitada pelo gráfico dessas funções aí, né? Aqui, né? Você tem aqui o gráfico da função, você tem o gráfico da função aqui, psi, você tem o gráfico da função φ. Φ está abaixo de psi, né? Φ está abaixo de psi. Está aqui. Então, a região é simples, a região limitada pelo gráfico dessas duas funções é chamada de uma região simples. E uma região é simples se ela é limitada pelo gráfico de duas funções. Basicamente isso. Né? Dizer que um ponto xt está lá dentro, você pega aqui, você projeta aqui no compacto, né? Compacto, você vai... x0 aqui, o diferencial desse x que já tem aí. Você pega o x0 aqui, então esse ponto aqui, o t, ele vai estar numa altura que está entre φ de x e π de x. O t, ele vai estar numa altura que está entre φ de x e π de x. Então, se uma região você consegue escrever dessa maneira aí, como sendo a região limitada pelo gráfico de duas funções, essa região é chamada de região simples. Então, para esse tipo de regiões, se a gente quer integrar uma função aqui dentro, você vai poder usar o teorema Fubini aí dentro, né? A gente vai integrar sobre cada uma dessas retas inicialmente, depois integra sobre x. Mas para isso, esse lema aqui primeiro, né? Que se uma região é simples, então a região é compacta e é retificável. Note que aparece um conjunto retificável na definição de região simples, né? Aparece aqui o conjunto retificável. Só que esse conjunto retificável é no Rn-1, né? É esse conjunto C aqui, né? É o conjunto C que ele está contido no Rn-1. Então, ele é retificável aqui, né? Em Rn-1. Esse cara aqui ser retificável, você está falando que é retificável no Rn mais no Rn. Agora, no espaço completo aí, né? Então, o primeiro lema é mostrar que uma região simples, se uma região está limitada entre o gráfico de duas funções definidas em um conjunto retificável, compacto, então, essa região simples é compacta e retificável. Então, vou mostrar isso aí, né? Vamos definir esses dois conjuntos. O gráfico, né, das funções φ e psi, né? O conjunto dos pontos xt em Rn, tal que x está em C e t é igual a φ de x. No caso aqui da figura, né? Aqui seria esse conjunto aqui, seria o g psi, e esse aqui seria o g φ. São exatamente os gráficos da função φ e psi. Esse g φ e esse g psi. E é claro que o gráfico pertence à região simples, né? O gráfico pertence à região simples por definição, já que você tem aqui menor igual, né? Quando você tem a igualdade, você está exatamente no gráfico, né? Você está exatamente no gráfico. Então, gφ e gpsi pertencem à região simples. Pertencem à região simples. E defina o conjunto D como sendo os pontos xt em Rn
tal que x está na fronteira de C e t está entre φ de x e ψ de x. Né? Na figura, aqui, quem seria o D, né? Na figura, o D seria exatamente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Você pega aqui um ponto na fronteira de C, né? Essa parte aqui é a fronteira de C, e pega os pontos que estão à altura entre φ de x e ψ de x. Os pontos aqui da fronteira, né? Então, essa parte aqui seria o conjunto D, né? Essa parte aqui seria o conjunto D. Se você pensa no cilindro, né? Se você pensa no cilindro aqui, Gψ seria a parte de cima, Gφ seria a parte de baixo e o D seria a parte lateral, né? Seria a parte lateral. Só que aqui não é bem um cilindro, né? Tá? Mas você pode falar que o conjunto D é a parte lateral da região simples. Então, uma primeira afirmação aqui é que a fronteira de S da região simples está contida nessa união aqui. A fronteira de S está contida nessa união. Então, a gente vai mostrar isso aqui, que a fronteira de S está contida na união. E então, para mostrar que S é retificável, a gente vai mostrar que esse conjunto aqui tem medida nula. Porque mostrando que a fronteira de S é retificável, estaremos mostrando que a região simples é retificável, né? Então, primeiro, como é que a gente mostra que a fronteira de S está contida na união desses dois conjuntos, né? Na parte de cima, na parte de baixo e na parte lateral. Vamos tomar aqui um ponto qualquer do Rn, né, da forma x é t0, e vamos supor que x é t0 não está nessa união. E vamos mostrar que ele não pode estar na fronteira. Então, a gente está tomando um ponto qualquer do Rn e vamos mostrar que ele não pode, se ele não está aqui, aliás, eu acho que foi besteira, né? Como é que é? Não, é isso mesmo. Vamos mostrar que se um ponto Rn não está nessa união, então ele não vai poder estar na fronteira. Então é porque a fronteira vai estar aqui dentro. Tá? Se um ponto não está aqui, implicar que ele não está na fronteira, é porque a fronteira vai estar aqui dentro. Então, se um ponto não pertence a essa união, então nós temos três possibilidades, de acordo com as definições de Gφ e Gψ, né? Primeiro, observando a figura, né? Se você tomar um ponto do Rn, para um ponto do Rn não estar nesse conjunto, você pode ter um ponto, xt, onde o x cai fora aqui do conjunto C, certo? O ponto pode estar, se cair aqui dentro, aí tem duas possibilidades. Se cair aqui dentro, para que ele não esteja em Gφ e Gψ, é necessário que o t correspondente esteja estritamente entre φ de x e ψ de x. Porque se for um deles, ele vai estar em Gφ ou Gψ, né? Então, é isso que está dito aqui, né? E pode ser também que caia na fronteira. Pode ser que caia na fronteira. Pode ser? Não, não. Fronteira... Na fronteira pode ser que o x esteja na fronteira. Só que se o x está na fronteira, o t correspondente não vai poder estar entre φ de x e ψ de x. Porque se o t correspondente estiver entre φ de x e ψ de x, é porque ele vai cair em d. Certo? Então, esses três casos aqui, né? Se um ponto x0, t0 não está aqui, então o x0 tem três possibilidades aí, né? O x0 não pertence ao compacto, ou x0 pertence ao compacto e, e, e t0 é menor. Certo. O x0 pertence ao compacto
e T0 é menor que x0 e T0 é maior que x0, qual seria a situação dessa situação 2 aqui, né? Primeiro, se o ponto x0 está fora, né? Se você pegar qualquer T0 aí, né? Automaticamente vai cair fora. Se você pega um ponto x0 no compacto, não importa se está na fronteira ou não, se por acaso o T0 é menor que φ de x e maior que psi de x, então ele vai cair ou acima aqui ou abaixo aqui, né? Aqui o ponto correspondente x0, T0. X0, T0. E, e ele pode estar na fronteira, e o T0 está entre φx0 e psi de x0. Aliás, ele pode estar no interior do compacto e o T0 está aqui. Seria a situação, essa situação aqui, né? Você tomar o x0 no interior do compacto e o correspondente cara cair lá dentro, né? Da região, dentro do cilindro, por exemplo, né? Tá dentro da região simples, né? Que seria x0, T0. Ele está dentro aí, né? Ele não está na lateral, não. Tá? Então, mas ele caiu dentro, ele não está na lateral, nem, vamos dizer, nas tampas e na base aí, né? Então, você tem essas três possibilidades para um ponto que não está aqui dentro. Então, a condição I, a gente quer mostrar que esse ponto não pode estar na fronteira de S. A condição I, essa condição I aqui, né? O C é compacto, né? O C é compacto, em particular é fechado. Então, complementar é aberto, né? Então, isso implica que o x0 pertence ao complementar Rn menos o compacto, né? Que é aberto porque C é compacto, em particular fechado, né? Então, você consegue uma vizinhança de x0 disjunta de C. De tal forma que o cartesiano R, interseção S, é vazia. Né? O cartesiano R, interseção S, é igual a vazio. Então, x é T0 não pertence ao interior, aliás, pertence ao interior aqui do Rn menos S. Então, você acha que uma vizinhança x0 disjunta de C, aí daí então, esse cara aqui, ó, você pega o cartesiano R, né? Você pega o cartesiano R é o quê? O x0 está aqui, né? O x0 está aqui. Aí o seria isso aqui. Então, o cartesiano R é por cada ponto você passar uma reta, né? Cada ponto aqui você passar uma reta. Não vai intersectar uma reta aqui perpendicular ao Rn-1, ortogonal Rn-1, né? Ele não intersecta esse sólido aqui, né? Não intersecta esse sólido porque, a grosso modo, seria um gráfico aqui sobre... A região simples está completamente sobre essa região, né? Aqui, né? Então, o cartesiano R não vai intersectar a região simples. O cartesiano R não intersecta a região simples. Em particular, o ponto x0, t0 pertence ao interior de Rn-S. Né? Porque esse cara aqui é aberto em Rn, né? Esse cara aqui está contido em Rn, é aberto, né? É aberto. Todo cartesiano é aberto, né? O é aberto, a reta é aberta. Tá? Então, esse cara aqui, estando no interior, ele não pode estar na fronteira de S. Novamente, porque aqui a gente vai usar o fato que o Rn, já falei isso aqui na aula passada, né? Qualquer que seja o conjunto que você der, é igual ao interior do conjunto unido com o interior do complementar do conjunto unido com a fronteira do conjunto. Tá? Então, no caso I, e a união é disjunta, né? E a união é disjunta. Então, no caso I, concluímos que o ponto tem que estar no interior do complementar. Tem que estar no interior do complementar, porque você achou um aberto contendo x é t0,
cuja interseção com S é vazia, né? Ele não pode estar nem na fronteira, nem no interior de S. E no segundo caso, se o x0 está no compacto e t0 é menor do que x0 ou t0 maior que psi de x0. No caso, aqui, geometricamente, né, seria esse ponto aqui, por exemplo, né? O x0 está no compacto, mas o t0, o x0, t0 correspondente, o t0 caiu acima de psi de x. Caiu acima de psi de x ou abaixo de φ de x. A gente quer mostrar que esse ponto aqui não pode estar na fronteira da região simples. A gente vai mostrar que vai estar no interior vai estar no interior desse cara aqui. Ok? Então, suponha, só para fixar, né? Porque se x está no compacto, então, ou isso, né? Então, suponha esse primeiro aqui. O outro é análogo, né? Então, suponha que t0 é menor que φ de x0. Então, só que a hipótese é que φ é contínua. Se φ é contínua, o fato de t0 ser menor que φ de x, 0, é uma condição aberta, né? Eu posso perturbar tanto t0 quanto x0, e mesmo assim ainda obter a desigualdade, né? Mesmo assim ainda obter desigualdade. Isso é o que a gente diz uma condição aberta. Você faz uma perturbaçãozinha nas condições que você tem e mesmo assim você continua com a mesma condição. No caso, a desigualdade estrita aqui, né? Então, você consegue uma vizinhança de x0 t0, ou de outra forma, né, você define uma função auxiliar aqui, né, xt igual a φ de x menos t, né? E você observa que f de x0 t0 é positivo. É positivo. Então, o conjunto dos pontos onde a função é positiva, já que essa função aqui é contínua, é um conjunto aberto, né? Então, consequentemente, você consegue uma vizinhança W de x0 a t0, onde f de qualquer ponto de dentro de W continua sendo positivo. Né? Em particular, qualquer ponto em W, o t vai ser menor que φ de x. Para qualquer que seja o xt em W. E qualquer que seja o x em C, né? Qualquer que seja o x em C. Né? Em particular, a interseção de W com S é vazia. A interseção de W com S é vazia, porque o T é sempre menor que φ de x. Né? Para intersectar o S, o T teria que ser maior que φ de x, né? Pela definição do S, né? Pela definição do S. Lá em cima, né? Para intersectar o S, o T tem que ser maior que φ de x. Só que ali a gente achou que o T é estritamente menor que φ de x. Então, o W não intersecta o S. Em particular, o x0, T0, está no interior do complementar, já que você achou uma vizinhança de W completamente contida, por interseção com S, é vazia, completamente contida nesse conjunto, o Rn-S, né? E de mesma forma, você acha que o T0 maior que x0 vai estar no complementar. Tá? Então, a condição 2 aqui implica que o ponto está nesse cara aqui, ainda não está na fronteira. Então, vamos mostrar que essa condição aqui vai implicar que está no interior de S. Então, com isso, teremos que o ponto aqui não poderá estar na fronteira. O ponto fora dessa união não poderá estar na fronteira. Terceiro aqui, né? Φ e Psi são contínuas. Lembrando que a terceira condição é que o ponto x0 está no interior do compacto e t0 está estritamente menor que Psi de x0 e maior que φ de x0. Φ e Psi contínuas, então você consegue uma perturbação de x0 e t0, consegue um abertos U de x0 e V de t0, com o contido em C, porque a hipótese é que está contido no interior, né, x0. Então, o interior é conjunto aberto. Cadê? O interior é conjunto aberto, então você consegue uma vizinhança de x0, uma vizinhança de t0,
ainda satisfazendo essa condição, porque φ e psi são abertos, né? Você faz da mesma análogo a isso aqui, né? Faz análogo a isso aqui, define a função auxiliar, tal, conclui que é uma condição aberta. Então, basicamente, você está dizendo que você consegue perturbar um pouquinho x0 em qualquer direção, assim como t0, e ainda teremos essa desigualdade aqui, né? Teremos essa desigualdade. Qualquer que seja o aberto aqui, né? Em particular, o cartesiano V está contido em S, né? O cartesiano V está contido em S. Consequentemente, você achou uma vizinhança de x0 completamente contida em S. Mas isso é exatamente a definição de um ponto estar no interior de um conjunto. Né? A definição de um ponto está no interior de um conjunto. Tá? Então, consequentemente, você achou que na terceira condição aqui, o ponto tem que estar no interior de S. Então, se um ponto não está nessa união, então ele não pode estar na fronteira. Até porque a fronteira está aqui dentro, né? A fronteira só pode estar aqui dentro. Né? Então, a fronteira está aqui dentro, né? Certo? Só que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele é um subconjunto de S, né? Pela definição de cada um deles. Vamos lá relembrar aqui a definição deles. Aqui, né? Você toma xt com x em c e t igualdade. Xt com x em c e t igualdade. E o d é o x na fronteira. Só que o c é compacto, né? E o S, você toma x qualquer elemento do compacto e o t satisfazendo essa condição. Então, cada um deles está contido em S. Então, a união vai estar contida em S, né? Então, a união dos três está contida em S. Só que a fronteira está contida na união, então a fronteira está contida em S. Só que o fecho de S, aqui eu deveria ter colocado interior. Coloquei S, mas não sei nada sobre o S ainda, para ficar correto, tem que ter o interior. Então, o fecho de S é o interior de S unido com a fronteira de S. Unido com a fronteira de S. Só que a fronteira de S está contido em S. Então, isso implica que o fecho de S é igual a S. O fecho de S é igual a S. Talvez precise de um passo intermediário aqui. Eu posso colocar o S aqui sem problema nenhum. Pode ser como estava. Porque o interior de S está contido em S, né? Então é verdade isso aqui também. O interior de S está contido em S, então essa igualdade é verdade. Não significa dizer que é a união disjunta. Como eu tinha escrito, a união é disjunta, mas não precisa que seja a união disjunta. Sempre para qualquer conjunto você tem isso aqui, certo? O fecho do conjunto é S, união, fronteira. Tá? Só que a fronteira está contida em S, então essa união é o próprio S. Essa união é o próprio S. Consequentemente, S é um conjunto fechado. S é um conjunto fechado. Só que como S é limitado, então S é compacto. Por que S é limitado mesmo? Vamos ver aqui porque S é compacto. É limitado, aliás. S é limitado simplesmente porque a última coordenada aqui está limitada em φ de x e psi de x, e φ e psi são contínuas, né? E φ e psi são funções contínuas definidas em conjunto compacto, né? Então, isso aí já garante que S é limitado. Você está limitando os pontos de x em um compacto, e esses caras aqui está limitando pelo mínimo de φ e o máximo de psi, já que φ e psi são limitadas, já que estão definindo no compacto. Então, de fato, qualquer ponto xt aqui é limitado, né? O x e o t não tem muita liberdade aí, né? Está limitado aí em qualquer direção, né? Então, consequentemente, o S é limitado.
Só que como o S é fechado e limitado, então ele tem que ser compacto, né? Equivalência de conjunto compacto no Rn. Fechado limitado implica compacto. Então já mostramos que o conjunto S é fechado, é compacto. Resta mostrar que ele é retificável. Para mostrar que ele é retificável, a gente tem que mostrar, pelo resultado da aula passada, que a fronteira tem medida nula. Só que a fronteira está contida na união desses três conjuntos aqui. Então, vamos mostrar que cada um desses conjuntos aqui tem medida nula, porque a união de três conjuntos de medida nula tem medida nula. E todo subconjunto de conjunto de medida nula tem medida nula. Então, vamos mostrar que esses três caras aqui têm medida nula. De fato, essa união é a fronteira. Mas não vamos precisar desse fato, não. Tá, então, inicialmente, vamos mostrar que g de φ tem medida nula. Então, você quer mostrar que o gráfico de uma função tem medida nula. É basicamente isso que você quer fazer. Basta fazer para φ, porque para psi a demonstração é absolutamente análoga, com as devidas adaptações. Né? Então, gφ tem medida nula. Vamos tomar um retângulo contido em Rn, contendo o compacto. Né? O φ está definido nesse compacto. Né? O φ está definido nesse compacto contido em Rn menos 1, que vai na reta. Vai na reta aí. Certo? Então, φ é contínua e C é compacto. Então, φ é uniformemente contínua. Fato que nós já vimos aí lá na parte de topologia. Né? Uma função contínua definida em conjunto compacto tem que ser uniformemente contínua. Tem que ser uniformemente contínua. Então, em particular, existe um delta, fixado um epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que essa diferença aqui é menor que esse número aqui, o volume de Q, do retângulo. Qualquer que seja dois pontos no compacto, cuja distância é menor que delta, né? E então, a gente considera uma partição de Q do retângulo, aqui o retângulo está contido em Rn-1, né? O retângulo está contido em Rn-1. Né? Seria um retângulo aqui, né? Seria... Botar outra cor aqui. Seria um retângulo aqui no Rn-1, né? Aqui seria... seria esse retângulo aqui, né? O Rn-1, certo? Então, toma uma partição desse retângulo Q, de tal forma que os lados do subretângulo tenham comprimento no máximo esse delta aqui. No máximo esse delta. Tá? Então, essa partição gera subretângulos em que os lados desse subretângulo não passa delta, né? É menor que delta. Então, para qualquer dois pontos em um subretângulo, essa distância aqui, do fato da função ser uniformemente contínua, é menor que epsilon sobre 2 vezes o volume do retângulo. E se um retângulo da partição intersecta o conjunto compacto, escolha um ponto dessa interseção e a gente define esse conjunto IR, esse intervalo IR, como sendo esse intervalo aqui, né? Como sendo esse intervalo aqui. Eu peguei a figurinha do livro, aqui, né? Você tem aqui esse retângulo aqui R, né? Esse retângulo R, por exemplo, que intersecta o conjunto compacto. Aí você pegou um ponto aí XR, aí você tem aqui o ponto φ de XR. É φ de XR. Φ de XR. E então, considera esse intervalo aqui, né? Seria esse intervalozinho aqui. Tá? Esse intervalo aqui. Aliás, não, desculpa. Desculpa, não é isso não. Seria esse aqui, né? Seria esse aqui. Esse aqui é o intervalo, né? Φ de XR menos, vamos ver aqui para poder escrever, menos epsilon
2 vezes o volume de Q e a soma, né? Vou copiar aqui. Opa, foi tudo. Ah, tá. Eu não consegui fazer isso não, tem que escrever. E aqui é o φ, aliás, φ de xr mais epsilon sobre 2 vezes o volume de Q. Tá? Então, para cada retângulo da partição que intersecta o compacto, você escolhe um ponto aqui dessa interseção e considera aqui nesse eixo, esse intervalo aqui, que tem o comprimento epsilon sobre VQ, né? Então, se aqui você está cobrindo o gráfico da função, né? Está cobrindo o gráfico da função por retângulos em Rn. Está cobrindo aqui o gráfico da função por retângulos em Rn. Tá? Então, se o x pertence aqui, ó, a esse conjunto, se o x pertence a esse conjunto, então vai estar aqui dentro. Por quê? Porque um x pertencente a essa interseção vai estar aqui dentro, né? Justamente porque você escolheu o retângulo de tal forma que tem a distância em 2 pontos é no máximo epsilon sobre 2 vezes o volume de Q. Então, a imagem 2 pontos aqui, ó, a imagem 2 pontos, φ de x, φ de y, é no máximo epsilon sobre 2 vezes v de Q. Então, isso é suficiente para garantir que se um ponto está aqui, ele vai estar aqui dentro. Né? A distância de φ de x a φ de xr é no máximo epsilon sobre 2 vezes o volume do retângulo, né? Ou seja, vai estar aqui dentro desse intervalo o φ de x, né? Tá? Então, isso aqui usa esse fato aqui, né? Usa esse fato aqui. Né? Então, os retângulos R cartesiano e R cobrem G de φ. Aqui é o G de φ, por exemplo, né? É o G de φ. Quando R varia nos retângulos que intersectam C, né? Porque essa construção você fez para cada retângulo que intersecta com o compacto C. Por sua vez, quando você calcula essa soma aqui, ó, o R é um retângulo em Rn-1, então, e aqui é o intervalo. Esse volume é o volume de R vezes o comprimento do intervalo. O comprimento do intervalo é epsilon sobre o volume de Q. Então, isso aqui é uma constante, isso aqui eu coloco para fora, a soma desses volumes vai ser menor ou igual que o volume de Q. Né? Vai ser menor ou igual que o volume de Q, porque esses R é um subretângulo de Q. E a soma deles gera o retângulo Q, né? Aí você cancela V de Q, V de Q, você acha epsilon. Consequentemente, você achou uma cobertura enumerável do gráfico de φ, achou uma cobertura enumerável do gráfico de φ, tal que a soma dos volumes é menor ou igual que epsilon. Isso aí caracteriza que G de φ tem medida nula. Tá? Então, o gráfico da função φ tem medida nula. Da mesma forma, de modo análogo, né, você mostra que o gráfico da função psi tem medida nula. Né? Absolutamente análogo, mas devido à adaptação. Né? Bom, resta mostrar então que esse conjunto D, definido dessa maneira, né, a lateral da região simples tem medida nula. Bom, φ e psi são contínuas definindo um compacto, então elas são limitadas aqui entre M e menos M, né, porque C é compacto. E C sendo retificável implica que a fronteira de C tem medida nula. A fronteira de C tem medida nula. Então, vamos fixar um epsilon positivo e achar uma cobertura por retângulos de D tal que a soma dos volumes é menor do que epsilon. Então, como a fronteira de C tem medida nula, a gente consegue cobrir a fronteira de C por retângulos em Rn-1, tal que a soma dos volumes é menor que um número prefixado, né? Esse aqui, por exemplo, epsilon sobre 2m. E então, a gente considera
considera que o M aqui é a limitação da φ, né? O M é a limitação da φ da psi. A gente considera esse retângulo em Rn. Você considera esse retângulo em Rn que cobre D, né? O D aqui é um X na fronteira. Os pontos de X estão aqui, né? Já que a fronteira está contida na união desses caras aqui. E o T está entre φ de x e psi de x. Só que o T, se está em D, se o ponto xt está em D, então o T vai estar entre M e menos M. Em particular, esses caras aqui, eles cobrem D. Tá aí variando, né? Tá aí variando. Então, só que o volume desse retângulo aqui, ele vai ter soma menor que epsilon. Soma menor que epsilon. Né? É só fazer a soma aí, né? É só fazer a soma aí. Aí eu deixo para vocês aí, certo? Só calcular o volume de cada um deles, que vai ser o volume do QI, vezes a diferença aqui, que é 2M, né? A diferença aqui é 2M. É por isso que apareceu esse 2M aqui. É como, no caso da... É como aqui, né? É como aqui. Análogo a essa desigualdade aí. E com isso você acha esses caras aqui para ir variando de 1 a infinito, vai ser uma cobertura por retângulo, uma cobertura numerável por retângulos de D, tal que a soma dos volumes é menor que epsilon. Né? Daí então, como a fronteira, daí então esse tem medida nula, esse tem medida nula, esse tem medida nula. Então, como a fronteira dessa está contida na união, então a fronteira dessa tem medida nula, medida nula. Aí acabou o problema, né? Acabou a demonstração do lema. O lema que poderia ser uma proposição, porque ela não é tão trivial assim, né? Mas, de qualquer forma, conseguimos mostrar que é uma região simples, compacta e retificável. Com isso, a gente tem um teorema de Fubini, né, para regiões simples. Nós temos um teorema de Fubini para regiões simples. Se você tem essa região simples, a região é limitada pelo gráfico de duas funções contínuas definindo um conjunto compacto, compacto retificável, né? E você tem uma função contínua, f, definida nessa região simples. Então, você pode calcular a integral de f. Então, f é integrável primeiro, né? E você pode calcular a integral de f como uma integral integrada, né? Você calcular primeiro sobre a variável t. Isso aqui agora não é mais constante aqui, né? Mas sim o gráfico das funções, né? Φ de x e psi de x. Depois calcular a integral com respeito a x. É esse princípio que é muito utilizado lá em cálculo 3, né? Quando você quer calcular volume de regiões limitadas por gráfico de funções. Né? É esse princípio aqui. Bom, para fazer isso, como a região simples é compacta, então a gente consegue um retângulo dessa forma aqui, dessa forma, de tal modo que contém o conjunto S. Né? Então, como F é contínuo, S é limitado e retificável, então F é integrável sobre S. Nós já vimos isso aí atrás, é resultado aí atrás, né? Uma função contínua definindo um conjunto limitado retificável é integrável. Tá? O resultado aí eu já comentei aí atrás, né? Então a gente quer mostrar essa igualdade aqui agora, né? A gente quer mostrar essa igualdade. Para mostrar essa igualdade, vamos fixar aqui um ponto x0 em Q. Aqui eu não coloquei, mas o compacto Q, ele está contido nesse Q aqui, tá? O compacto C, ele está contido nesse Q. Está contido em Rn menos 1. E esse M é tomado de tal forma que satisfaz o que se satisfez lá atrás, né? Na demonstração. Você tem que a menor é a φ, né? Então, menos M é menor ou igual que φ de x, que é menor ou igual que a psi de x, que é menor ou igual que M. Então, esse M é tomado dessa forma aí. Então, vamos fixar um cara qualquer no retângulo Q.
Então, essa função aqui vai ser o quê? Ou ela vai ser zero, identicamente nula, se o x0 não está em C. Né? Aqui é a função estendida, certo? Essa f de S é zero se o ponto x0t não está na região simples S. Porque essa integral é definida como sendo a integral da função estendida, né? Sobre um retângulo. Então, essa função que pega t e leva em f de S x0t, ou ela vai ser identicamente nula se x0 não está em C, ou ela é contínua porque ela vai coincidir possivelmente com a função, né? A função. Exceto em dois pontos de R. Né? Ela vai ser contínua em quase todo ponto, exceto em dois pontos de R. Que pontos são esses aqui, né? Nos pontos onde atinge φ de x e π de x. Possivelmente, né? Exceto possivelmente. Né? Porque a região é limitada pelo gráfico de duas funções. Né? Você está pegando aqui o ponto x0, x0 aqui, e está considerando essa reta aqui, né? Está considerando essa reta aqui. Então, aqui, nessa parte aqui interior, essa função aqui, ela coincide com a própria função, a função original, e por hipótese é contínua. Então, ela pode deixar de ser contínua justamente quando ela atinge as funções φ e c, nesses pontos aqui, né? Porque para cima ela vai ser zero, para baixo a função vai ser zero, porque o ponto vai cair fora da região S, né? Vai cair fora aqui da região S. Usando, então, o teorema de Fubini, né? Usando o teorema de Fubini... essa função, então, implica o quê? Que ela é integrável, né? Implica que, como ela é contínua, exceto dois pontos de R, dois pontos de medida nula, né? Ela é integrável. Ela é integrável. Integrável em menos m, n. Menos mm, tá? Então, agora a gente usa o teorema de Fubini, né? A gente usa o teorema de Fubini que diz que... coloquei um Q aqui mesmo. Qual é a notação? Vou colocar um Q barra aqui, certo? Q barra. O Q barra aqui é igual ao Q cartesiano menos m, m. Menos mm, tá? Então, a integral sobre Q barra da função estendida, usando o teorema de Fubini, é a integral nessa parte da integral dessa parte, né? De menos m a m. Só que essa função, ela se anula se o ponto x estiver fora de C. Então, essa integral aqui coincide com essa integral sobre C. E essa integral, ela se anula se o t cai fora desse intervalo, né? Cai fora desse intervalo. Então, essa integral vira essa integral aqui, né? Vira essa integral. Tá? Então, com isso, a gente tem o teorema de Fubini para regiões simples, né? Quando você vai calcular uma integral, isso você faz muito lá em cálculo 3, pode ser que uma região não seja simples, mas mesmo assim você pode quebrar a integral sobre aquela região em regiões simples, né? Por exemplo, essa região aqui não é simples, mas você pode transformar ela numa região simples. Como? Quebrando essa região em regiões simples. Calculando, quebrando dessa maneira aqui, né? Pronto. Transformei a região em regiões simples. Aqui eu ainda precisaria fazer isso aqui. Certo? Quebrei a região em regiões simples. Certo? Então, se você quer calcular a integral sobre tudo, você pode calcular a integral em cada região simples dessa maneira, descobrindo quem são esses limites de integração aqui. É exatamente isso que a gente faz lá em cálculo 3. Você pede o volume de um sólido limitado pelo gráfico de duas funções, e então você tem que ir atrás dos limites de integração, né? Você tem que ir atrás dos limites de integração. Então, às vezes você não consegue, a região não é simples, mas, no entanto, você quebra a região em regiões simples. Né? Dessa maneira aqui.
Aqui, por exemplo, né, aqui não é uma região simples. Não é uma região simples. Mas você pode transformar em uma região simples. Só para deixar claro aqui, né? Aqui não é uma região simples, né? Porque uma reta qualquer, ela... Qualquer não, né? Mas existe uma reta aqui que não está completamente contida na região, né? A mesma coisa aqui, né? Uma reta aqui, ó, existe uma reta que não está completamente contida na região. Mas você pode transformar essa região aqui, né? É um anel, né? A região limitada por dois círculos. Você pode transformar em regiões simples, em duas regiões simples, né? Seria essa região aqui de cima, seria a região de cima e a região de baixo, né? Essas regiões aqui, ó, essa é R1 e essa aqui R2 são regiões simples. Então, aqui são regiões simples. Tá ok? Que é limitada entre o gráfico de duas funções, porque isso aqui é o gráfico da função, representa o gráfico de uma função, isso aqui representa o gráfico da função, assim como a parte de baixo, né? Tem a limitação entre dois gráficos, a região limitada entre dois gráficos de funções contínuas, né? Tudo bem. Daqui até aqui seria o gráfico dessa função, daqui até aqui seria o gráfico dessa função. Mas aí você quebraria de novo, né? Quebraria em mais duas integrais, né? Aqui, né? Aí você calcularia três integrais em cima, três integrais embaixo, né? Exatamente como cálculo 3. Isso aqui é a agilização lá dos resultados de cálculo 3, certo? Só que existe uma forma mais simples de você calcular a integral sobre essa região, que é você transformando, considerando coordenadas polares, né? A integral dessa região, você pode calcular a integral sobre essa região como três integrais, né? Sobre essa região, essa região, essa região, essa região, essa região, essa região. Mas você pode calcular apenas uma integral se você transforma essa região, se você considerar essa região coordenadas polares, ok? Mas coordenadas polares, aí entra o que a gente chama de mudança de variável, né, que é conteúdo do próximo capítulo do livro, tá? Então, por hoje é só, né? Na próxima aula eu vou falar sobre integrais impróprias, que é quando você integra sobre conjuntos abertos, não necessariamente limitados. Tá? E é exatamente a extensão, a generalização de integrais impróprias lá do cálculo, né? Às vezes você quer integrar uma função sobre um conjunto aberto, mas você não consegue estender aquela função para um conjunto fechado, porque a função às vezes é descontínua no extremo do intervalo, né? Não faz sentido você estender, né? Então, esse é exatamente o conteúdo da próxima sessão, integrais impróprias, que eu falo na aula passada, na próxima aula. Lembrando que na terça-feira, né, vocês pediram a aula de exercício, na terça-feira teremos aula de exercício, então é importante que vocês vejam os exercícios, tentem resolver, certo? E a gente volta com o conteúdo na quinta, ok? Perguntas, dúvidas? Bom, se ninguém tem nada a comentar, né, então a gente se vê na terça-feira, né?